Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é diferente, eu vou falar um pouco sobre uma quase experiência que nós tivemos de vender nosso apartamento para investir e morar de aluguel. Será que vale a pena? Fica comigo e tire suas próprias conclusões. Se você ainda não me conhece, eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos para Investir. E quem já me conhece sabe, estou investindo há cerca de 2 anos e comecei pelos fundos imobiliários, uma categoria que é apaixonante. E no meio da pandemia, o que aconteceu? A gente quitou o nosso apartamento, um apartamento de 2 dormitórios. Porém, para quem tem um casal de filhos, um menino e uma menina, sabe que eles querem ter seu próprio espaço, eles querem ter o seu próprio quarto. E aí a gente estava pensando em vender para poder comprar um maior, para ir para um apartamento de 3 dormitórios. Porém, depois de pagar por muito tempo um financiamento, sim, nós fizemos isso, eu não queria mais ter dívidas. E a única forma de conseguirmos ir para um apartamento maior seria ou fazer um financiamento, ou veio a ideia, por que não vender o apartamento, investir o dinheiro em fundos imobiliários e com o dinheiro da renda pagar um aluguel. Será que vale a pena? Bom, eu vou mostrar que matematicamente parecia ser mais vantajoso. Porém, nem sempre a lógica matemática é a lógica que prevalece em nossas vidas. Se fosse por mim, a gente teria vendido e teria investido dinheiro, mas a patroa acabou trazendo outra visão e no fim a gente tomou uma decisão juntos de não fazer nada, apenas continuar no próprio lugar. E a decisão de investimento, ela não pode ser apenas racional. Ela precisa ter um lado emocional também, você precisa ponderar todas as situações. O mais importante, no entanto, é que eu continuo investindo e a gente acabou colocando alguns outros objetivos aí de longo prazo. E você, conta pra mim, o que você faria numa situação dessa? Será que vale a pena? Vamos aos cálculos. É isso aí, pessoal. Então vamos ver aqui, os custos na venda e na compra de um imóvel. Então o que a gente queria fazer? Vender o imóvel, que seria 215 mil, mas aí teria que pagar uma taxa de corretagem, 6% daria 13 mil na mão do corretor. Saldo final seria de 202 mil na nossa mão. Para comprar, a gente estava vendo um imóvel de 250 mil, se fosse via corretor, teria também a taxa de corretagem, e aí tem custo de TBI e não sei o que mais, outras taxas de cartório. Então, pode colocar aí, por baixo daria uns 15 mil. Então, o custo final seria de 280 mil. Qual seria a diferença entre o dinheiro na mão e o que a gente precisaria? 78 mil. Mas, no ato, a gente teria que pagar o dinheiro de taxas, 30 mil. Teria que ter 30 mil na mão. E financiar 48 mil. E aí vamos considerar 10 anos a uma taxa de 10%. Quanto que daria? Bom, a primeira parcela seria de 782 e a última 403 reais. E aí a gente vê aqui no Excel, Então começaria ali com 782, saldo devedor de 48 mil, mas depois de um ano o saldo devedor seria de 43.200, E por que isso? Porque praticamente metade aí, do que a gente pagaria em um ano seria de juros. Então é um absurdo, praticamente metade. Isso com 10%, Se fosse mais, seria mais ainda. Bom, isso ia acontecer durante todo o período aí de financiamento, E só quando chegasse lá no final, que aí as últimas parcelas seriam praticamente livres aí de juros, E o montante seria de amortização. Teríamos pago, ao final de 10 anos, 71 mil, sendo 1/3 de juros, 23 mil, e só 2/3, 48 mil de amortização. Voltando aqui para o nosso exemplo, se a gente vendesse o imóvel e investisse para poder morar de aluguel, a gente teria lá a venda de 215, mas teríamos que pagar ainda assim uma taxa de corretagem, e o saldo final seria o mesmo, de 202 mil. Aí vamos supor que desses 202 a gente investisse 200 mil numa carteira diversa, e eu até fiz essa simulação lá atrás, no Funds Explorer. Vou te mostrar aqui, uma carteira chamada aluguel. E aí, o que teria acontecido? Depois de quase um ano, esse valor estaria aí em 177 mil, Teria 23 mil de desvalorização. E tá aqui, se você quiser conferir depois, dá um print ou pausa a tela, seriam 7 fundos de tijolo, 8 fundos de papel, uma carteira bem diversa, mas focada bastante aí na rentabilidade, Então tem alguns ativos aí, HCTR, tem o DEVA, CPTS, tá aparecendo ali para você. E 43% fundos de tijolo, 44%, quase 45% fundos de papel, e teria ali 12% de fundo de fundos. Bom, seria uma carteira diversa, nos segmentos, teria híbrido, logístico, lajes corporativas, shopping, fundos de papel, e tá aí,
a desvalorização que eu teria. Porque o que acontece? Todos esses fundos eu teria que comprar de uma vez se a gente tivesse vendido o imóvel, para poder ter a renda no mês seguinte e pagar o aluguel. Então seria uma desvantagem, em vez de comprar aos poucos, teria que comprar de uma vez, tá vendo? Tá tudo ali, ó. 30/7/2021 foi quando eu fiz essa simulação, né? E o que a gente teria aí de resultados? Bom, no primeiro mês daria ali 1.565, depois 1.638, 1.710, 1.716, 1.697, 1.717, 1.698, em março 1.663, em abril 1.710 e no mês de maio, ó, como subiu, teria mais de 1.800 aí de renda, né? Como o aluguel de apartamento de 3 dormitórios, naquele período que a gente queria, estava na média de R$ 1.300, e a gente teria aí mais ou menos um acréscimo aí de taxa de condomínio de R$ 100 em relação ao que a gente paga hoje, então daria um total aí de R$ 1.400. Esse seria o total a ser pago de aluguel mais condomínio, além do que a gente paga atualmente. Como o rendimento médio dos FIIs seria de 1.695, 0,85 de rendimento, ainda sobraria 295 em média. E aí, se a gente pegasse R$ 200 e investisse essa diferença durante 10 anos, mesmo que fosse no CDI, claro, mantendo-se a taxa atual, daria um saldo final de 48.500, né? Ou seja, ao final de 10 anos financiando, o que a gente teria? Um patrimônio físico, mas sem caixa nenhum. A gente comprometeria toda a renda futura. Investindo e alugando, o que aconteceria? Ao fim de 10 anos, teríamos um patrimônio investido em FIIs e 48.500 guardados. É claro que esse patrimônio de FIIs sofreria aí, estaria sujeito à oscilação do mercado, como você viu. De repente, esses 200 não seriam mais 200, teria uma grande desvalorização. E aí, o que você achou dessa simulação? Bom, é diferente quando você, de repente, já tem o seu imóvel, você tem o segundo imóvel, e aí você vende esse segundo imóvel para poder investir. Mas o seu próprio imóvel é o seu lar, ou seja, é aquele lugar que você tem, é a sua segurança. Mas se eu tivesse, por exemplo, um segundo imóvel, com certeza eu venderia, investiria nos fundos imobiliários e receberia mensalmente a renda dos dividendos limpinha de imposto de renda na minha conta. Bom, então, como eu mostrei para vocês, existe sim, né, a possibilidade matemática de conseguir investir e conseguir, né, morar de aluguel, mas, por outro lado, a gente fica sempre sujeito aí às alterações da Bolsa. Bem, eu listei aqui algumas vantagens caso a gente tivesse optado em fazer o financiamento para ir para um apartamento maior. Bom, a primeira vantagem é justamente essa, conseguir um espaço maior. A outra vantagem é a facilidade, né? Você faz lá o financiamento, assina o contrato e pode rapidamente ir para o imóvel que você escolheu. Mas qual a grande desvantagem? A questão da dívida, né? A dívida é uma faca no pescoço. E além disso, tem a questão da incerteza, de você não saber como vai ser o futuro. Né? E se algo acontece, né, você perde sua fonte de renda, como você paga um financiamento? Aliás, né, se você ficar inadimplente, o próprio imóvel é uma garantia e o banco pode vir e tomar de você. E quais são as vantagens que a gente tem em vender, investir o dinheiro e morar de aluguel? Bom, a primeira delas é que você não teria nenhuma dívida. Pelo contrário, até sobraria um dinheiro, mostrei para você, e também conseguiríamos, né, ir para um imóvel maior. Outra vantagem é que o dinheiro estando investido, ele tem maior liquidez. Quanto tempo demora para vender um imóvel e quantos dias leva para você vender um fundo imobiliário e o dinheiro cair na sua conta? Mas quais são as desvantagens? Você não tem uma casa para chamar de sua, de repente você não pode pregar um prego na parede, colocar um quadro, fazer alguma modificação, precisa se adaptar àquele espaço e muitas vezes tem um risco aí de você não sentir que você está na sua própria casa. Além disso, como eu te mostrei, você está sujeito às oscilações da bolsa e isso pode, em algum momento, acabar te prejudicando, caso você tenha que resgatar, ou melhor, tenha que vender, né, as suas cotas para poder reaver esse dinheiro. No meu caso, eu teria uma desvalorização aí muito grande. E será que no longo prazo? Será que conseguiria recuperar? Então, são algumas desvantagens que a gente tem. E qual a vantagem de não fazer nada? Você não precisa fazer mudança, né, que é algo que teria que acontecer nas outras duas situações. Você já conhece os problemas que existem ali, você acaba não fazendo dívidas, que também é uma grande vantagem. E a desvantagem é que você tem que se adaptar no espaço menor. No nosso caso, como a gente resolveu? Tinha um banheiro desativado que funcionava como uma despensa, a gente reativou esse banheiro. Como é apartamento, não dava para criar mais um quarto. Então, o que a gente fez? A gente replanejou o quarto das crianças, que na verdade é onde eu estou gravando agora. Então, tem um armário muito maior, tem uma beliche, então eles têm mais espaço e mais conforto.
Então, em vez de pagar o dinheiro lá para o corretor, o que a gente fez? A gente investiu no nosso próprio APzinho. Então, nem ficou muito eu, nem muito ela. A gente tomou uma decisão em família. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima semana.